como no milênio a maioria das pessoas não vai seguir a Deus, no juízo final, que é no trono branco, as pessoas que viveram nessa dispensação, chegando lá perdidas, elas vão dizer assim, poderiam dizer assim, olha, o diabo me induziu, me seduziu, e o que eu fiz foi por sedução de Satanás. Aí Jesus vai poder dizer para essas pessoas, mas olha aqui, esse aqui viveu no milênio. O diabo estava preso durante todo o milênio. Satanás vai estar no abismo, amarrado no abismo. Esse aqui fez a mesma coisa que você fez, mas o diabo estava amarrado no inferno, no abismo. Então o milênio é necessário para que a justiça eterna de Deus se estabeleça por aqueles que não creram nele, nem através do evangelho da graça, nem através do evangelho do reino, nem através do evangelho eterno. Esses estarão condenados para sempre, condenados ao inferno para todo sempre, esses aí. Apocalipse 19, aqui você tem uma descrição do que acontece quando o Senhor volta. Na batalha do Armagedon, a partir do versículo 11, Apocalipse 19, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Apocalipse fala de 2 cavaleiros montados em cavalo branco. Capítulo 6 é o anticristo. Lá ele aparece montado num cavalo branco. Ali, Apocalipse 6 é o anticristo. Aqui é o Senhor mesmo. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Todos os textos ligados ao milênio falam da justiça de Deus, que será estabelecida na terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, por causa das batalhas, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiu-no os exércitos que há no céu. Ele é o capitão dos exércitos do Senhor, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, isso no milênio, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Senhor hoje. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Aqui está falando, irmãos, do Armagedon, da batalha final do Armagedon, quando todos aqueles que tiverem a marca da besta terão o pescoço cortado. 19. Vi a besta e os reis da terra, que a besta é o anticristo, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta,
que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, o anticristo, que vai governar na grande tribulação, e o falso profeta, eles vão inaugurar o lago de fogo, que será o lugar onde os perdidos estarão por toda a eternidade. Os dois ficarão lá por 1000 anos, só os dois. Nem o diabo não vai estar lá para fazer companhia para eles. O diabo vai para o inferno, para o abismo, mas eles vão para o lago de fogo, que a gente não sabe onde é, né? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, isso aqui aconteceu lá em Israel, no Vale do Armagedon. Surgiu lá, irmãos, de uns tempos para cá, um tipo de urubu diferente que não tinha lá. O que tem de urubu hoje em Israel é coisa impressionante. É para comer essas carnes aqui, ó. Já estão indo para lá para comer essas carnes daqueles que têm a marca da besta. Capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar. Até aqui no momento. Olha para mim, irmãos. São 3 categorias, classes de pessoas que vão para o céu. Aqueles, os vencedores, aqueles que alcançaram a condição de filhos de Deus, esses vão receber tronos. Se você venceu aqui, se você governou aqui sobre Satanás, sobre a sua carne e sobre o mundo, você governou aqui, você terá nesse dia um trono para sentar. Porque você alcançou a condição onde você se tornou profeta, sacerdote e rei. Você alcançou essa condição plena de profeta, sacerdote e rei. Então, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Se você julga agora os outros, você nunca alcançará a condição de juiz amanhã. Nós não estamos aqui hoje para julgar. Não é tempo de juízo. O tempo do juízo vai chegar, mas não é agora. Então, por isso a Bíblia, não julgueis, está escrito. Não é tempo de julgar. Se você julgar agora, você nunca vai sentar num trono. Não julgue as pessoas. Agora, esses, está lá, no final do versículo 4, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses que sentarem no trono vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Na verdade, será por toda a eternidade, mas aqui está se referindo aos 1000 anos do milênio. Se você alcançar essa condição, você reinará com o Senhor durante 1000 anos.
Os restantes dos mortos, verso 5, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Viu aí? Até que se completassem os 1000 anos. Agora pule para o versículo 11. Apocalipse 20. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não sei onde será esse trono, mas você não vai ser nem na terra nem no céu. Não se achou lugar. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha aqui para mim, irmãos. As pessoas, essa questão de salvação pelas obras, ela começa no Éden, quando Adão e Eva construíram folhas, roupa para cobrir sua nudez com folhas. Até hoje, essa questão de salvação pelas obras, ela continua, mesmo nós ficamos assim, nós ficamos agindo, muitas vezes, quando nós erramos, tipo assim, fazendo uma penitência, como os católicos fazem. A gente faz meio parecido às vezes, tipo de uma penitência porque você errou, como se aquilo fosse cobrir seu pecado. A única coisa que cobre pecado chama-se sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro cobre pecado, mais nada. Então, aqui, o que você tem? Os mortos. Por que mortos? Porque estavam vivos. Veja o verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Por que segundo as suas obras? Olha para mim. Porque está escrito lá em Levítico: quem cumpre a lei, por ela viverá. Gálatas também fala isso. Quem cumpre a lei, por ela viverá. Então tem duas maneiras de ser salvo, duas formas. Ou pelo sangue de Jesus, ou se você cumprir a lei plenamente. Você vai ser salvo. Alguém fez isso? Um só fez isso. Quem? Jesus fez isso. Ele cumpriu plenamente a lei. Por isso, ele tornou-se apto para nos salvar, porque ele cumpriu a lei. Quem cumpre a lei, por ela viverá. A salvação de Jesus veio porque ele cumpriu plenamente a lei. Então, esses aqui foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Porque não estava sobre eles o sangue. Se não é o sangue, são as obras. É o cumprimento da lei. Entendeu isso? Está vendo o padrão da justiça de Deus? Está vendo? Já que eles não foram alcançados pelo sangue, não creram, então vão ser julgados pelo que eles fizeram. E vamos ver o que acontece com eles. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
a segunda morte. Quem morre? Como eu vou dizer isso? Uns irmãos, como não morreram em vida, acabaram morrendo 2 vezes. Morreram na carne, depois foram para o lago de fogo, que é a segunda morte. Morreram 2 vezes. Mas aqueles que morreram aqui uma vez, não morrem nunca mais. E nós que seremos arrebatados, não vamos morrer nenhuma vez. Nenhuma vez. Entendeu? Entendeu isso? Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pronto. Aqui é o ponto final. É o momento final de todos aqueles que não foram salvos, seja pelo evangelho do reino, seja pelo evangelho da graça ou pelo evangelho eterno. Aqui você não tem a referência de nenhum salvo. Aqui, ó. Nenhum. Nenhum que foi julgado pelas obras foi salvo. Ninguém. Ele perdeu porque porque diz lá, se você tropeça num ponto, você é culpado de todos. Não está escrito isso na Bíblia? Acho que é Gálatas, né? Você é culpado de um ponto, ninguém foi salvo. Agora, capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Isso aqui é depois do trono branco, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quer dizer, o sonho de Deus se realizou. Ter um tabernáculo. Agora se realizou finalmente. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora, as primeiras coisas, tudo o que aconteceu, desde a criação da terra, desde Gênesis 1:1, termina aqui. As primeiras coisas passaram, agora começa a eternidade. E eu vi uma coisa aqui, irmãos. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mas isso aqui é lá na frente, é depois do trono branco, porque essa palavra está aqui, lágrima, depois do trono branco. Aí eu entendi. No trono branco, irmãos, aqui diz que um por um será julgado. Agora você imagina, são bilhões de pessoas julgadas um por um, só que também vão ser quantos tronos? Não sabemos, né? Serão muitos tronos, muitas pessoas que terão autoridade de julgar os outros nesse juízo do trono branco. Por que branco? Branco porque fala da justiça de Deus. Olha aqui em Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículo 9. É a mesma visão do trono branco, agora em Daniel. Continuei olhando, e até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias
se assentou, sua veste era branca como a neve. Branco fala de justiça. E os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, juízo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então esse é o momento do juízo final de todos os perdidos. Todos. E o que vai acontecer nesse momento, irmãos? Você vai contemplar todas aquelas pessoas. Digamos que você está assentado no trono, então você é juiz. O juiz julga assentado, ele não fica em pé, por causa da sua autoridade de julgar. Então, digamos que você esteja sentado em um desses tronos, como juiz. Se você não alcançou essa condição de juiz, você será testemunha. No julgamento tem que ter testemunha. Ou você será juiz, ou você será testemunha, nesse dia aqui. E todos os ímpios, todos aqueles desde Caim, vão ressuscitar. E vão comparecer perante esses tronos aqui mencionados em Daniel. Veja que um rio de fogo manava de diante desse trono. Quer dizer, aqui é só justiça de Deus. Uma das razões, irmãos, que o temor de Deus não entra no nosso espírito, sabe por quê? É por falta do temor de Deus. O temor de Deus não nos leva, como falta o temor de Deus, a gente se sente muito livre, a gente se sente muito à vontade, porque o temor de Deus, irmãos, é que faz a gente tremer, a gente não treme. A gente segue a vida normal. Aqui no capítulo 19, está dizendo da noiva que se ataviou, aqui casou. Olha a roupa daquela que casou. Verso 8, 19:8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E aqui em Daniel ele fala de novo de justiça. Ah, mas eu era membro da igreja não sei o quê, eu era membro da denominação tal, eu era não sei o quê. Não é nada disso que Jesus quer saber, não. Ele quer saber dos seus atos de justiça. Ele quer saber se você deu comida para quem tinha fome. Atos de justiça. E a justiça de Deus, finalmente, será plenamente estabelecida. Totalmente estabelecida agora. Sobre os perdidos. Já foi estabelecida sobre nós. Porque ou você vai sentar num trono nesse dia, tomara que se alcance essa condição, ou você vai ser testemunha. E todas aquelas pessoas, irmãos, todas as pessoas que passaram por minha vida, vão comparecer se eu estiver sentado no trono. Todas as pessoas, meus colegas, meus amigos, colega de faculdade, colega de aula,
meus vizinhos, meus parentes, todos vão comparecer perante mim ressuscitados, vão me reconhecer, vão se lembrar daquele dia. Eu me lembro, irmãos, que tem muitos anos que eu oro por um tio, que até ele acabou de ser criado na nossa casa, tio Oswaldo, pessoa tremenda, pessoa assim, de muito valor, moral, tudo, e eu decidi orar por ele. Hoje ele é crente, conhece Jesus. Mas o tio Jales, irmão dele, eu orei de vez em quando pelo tio Jales, entendeu? De vez em quando eu orei pelo tio Jales. Há 5, 6 anos atrás, o tio Jales morreu. Era um homem rico, tinha um apartamento aqui em Goiânia, morava sozinho no apartamento, levava as meninas lá que ele queria levar. Foi encontrado morto na sauna do apartamento dele, 3 dias depois que ele morreu. Não deu nem para velar, já teve que, estava todo... Mas eu não orei pelo tio Jales. De vez em quando eu orei pelo tio Jales. Mas o tio Jales, ele vai comparecer ressuscitado. Ele vai dizer: José, você orou pelo meu irmão, você orou tantos anos pelo Oswaldo, mas você se esqueceu de mim. José, se você tivesse orado mais, um pouquinho mais, por que você não insistiu um pouquinho mais, José? Eu teria me convertido. Perante você vão comparecer todos aqueles que passaram por sua vida. Todos aqueles com quem você conviveu. E você vai ter que julgar eles. E eles vão se defender. Porque será o momento final. Dali serão lançados no lago de fogo. E você vai ter que assinar a sentença. A sentença. E eles vão buscar todo tipo de argumento. Porque é o momento final, digamos assim, a última chance. Por que está dizendo que serão julgados conforme as suas obras? Eu não sei o que vai acontecer nesse dia, irmãos. Eu sei que o que eu não chorei pelo tio Jales em vida, eu vou chorar naquele dia. Ele vai olhar para mim chorando, gritando: pelo amor de Deus, não assina essa sentença não. Não faça isso comigo. E eu vou ter que assinar a sentença dele chorando também. Por isso está escrito: lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vai ser um quadro, irmãos, um quadro tão terrível,
Um quadro tão louco, tantos gritos, porque as pessoas estarão indo dali para o lago de fogo, o lugar onde eles passarão a eternidade. A eternidade. E eu vou ter que estar ali ou assinando a sentença, ou assinando como testemunha. Meu Deus. Esse dia, irmãos, Deus me deu a capacidade para salvar quem eu quiser. Através da minha intercessão, eu tenho a capacidade para salvar quem eu quiser. E essas pessoas estarão diante de mim com plena consciência do que eu fiz ou do que eu não fiz, para que elas recebessem Jesus. E as nações, irmãos? Milhões das nações estarão indo para o inferno, para o lago de fogo, nesse dia. E vão dizer, por que você não foi lá? Se você tivesse ido lá, eu teria me convertido. Por que você não me avisou? Mas será tarde demais, tanto para nós quanto para eles. O quadro será tão terrível que vai ser necessário que ele apague a nossa memória desse dia. A eternidade começa para nós nesse dia. Só nesse dia a eternidade vai começar para nós. A glorificação final começa depois desse dia. Em Isaías 65, está escrito assim, ó, quer ver? Isaías 65, verso 17. Eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Esse quadro será tão tremendo, será tão incrível, que vai ser necessário que o próprio Senhor enxugue nossas lágrimas e apague esse quadro da nossa mente. Eu não sei se o céu será céu para mim, se eu tiver que contemplar o tio Jales queimando no lago de fogo. Não sei se ele teve tempo de se arrepender, porque eu falei de Jesus para ele. Eu falei, mais de uma vez. Quem sabe, antes ele se arrependeu dos seus pecados, se lembrou do que eu falei para ele, não sei. Mas o céu não será céu para nós, irmãos, se nós estivermos contemplando as pessoas, talvez parentes muito próximos, que estarão queimando no lago de fogo por toda a eternidade. Não sei. Não está revelado isso, mas aqui está escrito que ele vai apagar da nossa memória esse quadro.